Abrindo a temporada de 2019, vamos conversar com o senhor Carlos Fernando Crispim, diretor de competições especiais da Federação Catarinense de Futebol. Haja vista que tivemos um campeonato no ano passado, vários campeonatos no ano passado, ao qual nós vamos fazer um balanço desses campeonatos. E lógico que baseando-se na Série A, Série B, Série C, Copa Santa Catarina. Tivemos também um incremento muito bom com as ligas, pensando no futuro das competições com as ligas. Enfim, esse papo nós vamos ter aí com o Carlos Crispim, mais conhecido por Crispim, o nosso amigo de sempre. E aproveitando já, Crispim, o balanço de 2018, foi um balanço positivo, haja vista que foi o primeiro ano com uma nova presidência na Federação Catarinense de Futebol. Foi produtiva? Foi produtiva, sim, Ládio. Não podemos, nesse momento, né, dizer que fizemos tudo, mas o presidente Rubinho, né, dentro da sua gestão, ele tem preconizado desde o início, onde se tentou e se conseguiu muitas mudanças com relação ao nosso futebol. E uma coisa muito positiva do Rubinho, e você faz parte disso, de toda a sua equipe, é a abertura que o Rubinho deu em todos os setores da federação. Em cada departamento da federação, a abertura que ele deu, como vou dizer assim, ele transferiu responsabilidades para o pessoal, e isso transformou-se no ano passado, em 2018, num ponto super, super positivo. Desde o início, do momento que ele assumiu lá em 2017, 2016, no final de 2016, claro que começou mais em 2017, mas foi um ano, na realidade, 2018 também, foi um ano de transição ainda, né? Um ano ainda com muitas dificuldades de conhecimento, mas aquilo que você falou, ele transfere a responsabilidade, ele dá autonomia para os departamentos. Tem alguém também muito importante em todo esse processo, que é o Lédio, onde eles dão autonomia, deixam realmente os departamentos, os responsáveis pelos departamentos criarem, até porque a demanda é muito grande, né, Ládio? Nós viemos aí numa situação de muito tempo reprimida com relação às alterações, às mudanças, e o perfil realmente de gestão do Rubinho é bem diferente, onde ele proporciona aos departamentos que se inovem, que se criem, até para o bem do nosso futebol. E em 2018 foi bastante típico, né, atípico nessa questão com relação ao crescimento de inovações dentro das competições. Nós vamos aproveitando agora e vamos fazer pela escala. Nós vamos fazer um balanço no que aconteceu, porque já no dia 16 começa o Campeonato Catarinense de 2019 e fazer um balanço no Campeonato Catarinense da Série A de 2018, a qual teve na final a Chapecoense e o Figueirense levando a melhor. O Figueirense venceu a Chapecoense e conquistou o título de 2018. Vamos fazer um balanço nesse campeonato da Série A. Eu até acredito, não sei qual é o pensamento da federação, que muitas equipes daqueles considerados grandes, eles relaxam no início de temporada, que foi no ano passado, não sei se vai ser nesse ano também. O ano passado, o Avaí terminou em 6º lugar, dando assim uma demonstração que fora da mirada essa competição. Isso incomoda a federação? Claro, né, Ládio? O nível da competição, o investimento que os clubes fazem nos seus times para a disputa do estadual, ele é importante até pela movimentação que se cria dentro da competição e a questão também de atrativo com relação ao público, né? Nós não tivemos um ano muito bom em relação a público nos jogos da Série A 2018, mas por outro lado tivemos uma situação onde aquilo que você está colocando, a questão do Avaí, como ele veio de um rebaixamento, acabou iniciando um ano não muito bem, isso historicamente sempre acontece, mas viemos com o Figueirense já com a base de 2017 e também a Chapecoense, onde a Chapecoense era colocada, né, como franca favorita para o título de 2018, mas no final não foi o que aconteceu,
até porque também era um jogo único, né? Onde às vezes a questão da sorte acaba acontecendo, porque cada jogo tem uma história diferente. Naquele jogo o Figueirense foi melhor e acabou levando o título. Mas no geral foi uma competição de um nível médio, né? Haja vista que a Chapecoense terminou no cômputo geral com 41 pontos, o Figueirense com 39. Depois, lá embaixo, veio o Tubarão com 26, surpreendendo o Tubarão chegando em terceiro lugar. Mas o Tubarão ele vem de um trabalho de estruturação já desde que subiu para a Série B, né? Da Série B para a Série A. Então é um clube que tem crescido, ele tem tomado uma posição, e tomou a posição do Joinville hoje. A questão do Joinville, tanto é que a colocação dele foi bem aquém daquilo que realmente se previa pelo tamanho do Joinville. Mas o Tubarão foi aquela surpresa positiva, conseguindo o terceiro lugar, a vaga da Copa Brasil e se mostrando dentro do nosso futebol uma quarta, quinta força que está realmente aparecendo e com muita, na realidade até com bastante... a qualidade do Tubarão, do Tubarão que chegou... Mas até faz jus a isso, né? Faz jus ao planejamento. Tem um planejamento a longo prazo. Exatamente. E eles, tanto é que eles vão participar esse ano com a competição já com o Silas, que é um técnico, que já foi um técnico, né? Dirigindo grandes times do Brasil e hoje está iniciando um trabalho aí em 2019 que com certeza, né, engrandece mais o futebol aí do Tubarão, da nossa cidade de Tubarão. Ô Crispim, com toda a dificuldade aí do futebol brasileiro, a federação se mantém em quinto lugar no ranking, que é um orgulho para a gente, né? E é como tu falou, as equipes têm um equilíbrio muito grande. As grandes equipes é a dificuldade de dar férias no final do ano, são 30 dias, e iniciam praticamente o segundo turno do Campeonato Catarinense com a formação, né? E as menores é a questão da folha salarial, né? A dificuldade da parte financeira de montar a equipe praticamente em cima do final de ano, é que prepara a equipe aí para o ano seguinte. Como é que tu faz uma avaliação geral desse aspecto da federação em quinto lugar no ranking nacional e das equipes, né? A nossa colocação no ranking, né, Ingo, ela advém da questão da colocação dos clubes no ranking nacional. A Chapecoense, ela conseguiu, né, ir bem na Copa Brasil. Isso tem uma pontuação bastante relevante para a somatória, a própria subida do Avaí, o Figueirense e o próprio Criciúma mesmo, não fazendo boas campanhas, mas não caíram. Claro que a questão do Joinville acabou pesando negativamente, mas no geral a nossa pontuação nos colocou ainda numa condição de quinto lugar em 2019, mas temos que tomar cuidado, porque a Paranaense está quase 2.000 pontos atrás, e o Paraná hoje ele tem 4 clubes na Série B, né? Isso acaba pesando na questão do ranking pela pontuação, mas para nós é uma satisfação muito grande e temos que fomentar e ajudar e fazer o que for possível até para os clubes, né? A sua questão de competições, até para nós mantermos também nessa pontuação, porque se nós perdemos essa posição, nós perdemos também vaga na Copa Brasil. Então somos obrigados, né, e precisamos nos manter nessa posição. Agora uma curiosidade, Crispim, eu tive na reunião lá da Série A e a gente nota assim, que a pontuação na votação das equipes segue a colocação no campeonato, né? E lá na CBF do ranking, que estamos em quinto, também na hora da votação de uma reunião segue esse padrão de colocação ou a votação é normal? Ingo, eu não vou te falar porque eu não participei e também não tenho conhecimento de como é que funciona essa questão, principalmente nos conselhos técnicos, né? A hora onde exige realmente a participação dos clubes e a votação, tá? Mas sempre as federações também participam nesse momento. Então não vou te dar uma posição, até porque não tenho esse conhecimento de como é que funciona lá. Então vamos entrar já depois nessa Série A. Foram rebaixados o Internacional e a equipe do Concórdia. E depois foi uma competição que não me agradou. A competição da primeira divisão, como se fosse cômputo geral, a Chapecoense seria campeã e até com uma certa margem de pontos. E depois tivemos aí a segunda divisão com a participação dos 2 times aqui de Itajaí, com o Almirante Barroso e também o Marcílio Dias. Dá para fazer uma avaliação nessa Série B desse ano de 2018?
Hilário, a nossa Série B, ela vem crescendo ao longo dos anos que ela surgiu lá em 2008, onde surgiu a Série C, onde foi limitado a quantidade de 10 clubes na Série B, igualmente da A, né? E de lá para cá, o crescimento ele ficou evidente, até porque aqueles clubes que menor estrutura acabam sucumbindo da competição, vindo outros da C com estrutura melhor. E 2018, ela ainda não foi diferente, nós começamos a competição com 70% de clubes com possibilidade de subirem, e desses 70%, nós não colocamos o Fluminense, que acabou surpreendendo na competição. E uma decepção foi o Guarani. Foi o Guarani, estávamos até conversando no final do ano passado sobre essa questão, pela estrutura, pelo profissionalismo que impera hoje, porque é uma empresa, né, o Guarani, acabou decepcionando e brigando pelo rebaixamento até a última rodada. Mas, no geral, né, foi uma competição bastante equilibrada, tirando a questão Blumenau e Operário, que foram, na realidade, eles não acompanharam o nível dos outros. Mas 70% aí, nós colocamos até, porque tiramos o Guarani, aí colocamos o Fluminense, foi uma competição bastante equilibrada e nivelada com relação à briga para o acesso. Porque daí sempre a briga foi uma briga forte entre Marcílio Dias, Camboriú, Metropolitano, Fluminense. O Almirante Barroso também teve. Sim, em alguns momentos, né? O Almirante Barroso teve exatamente, também brigou, na briga. Exatamente. Eu só coloco como decepção. O Operário de Mafra não dá nem para dizer que é decepção. E nem o Blumenau, até pela estrutura que eles têm, né? A gente saberia que iam brigar para o rebaixamento. Entraram para não fazer feio, mas acabaram fazendo feio. Mas o Guarani se esperava a briga, que ele brigasse para subir. E só definindo aí a Série B, antes de nós chegarmos ao nosso comercial, nas semifinais o Metropolitano pegou o Camboriú, o Marcílio Dias pegou o Fluminense. No primeiro jogo o Metropolitano venceu o Camboriú por 2-0 e depois o Metropolitano acabou também passando pelo Camboriú e o Marcílio Dias venceu o Fluminense por 3-1 e empatou o segundo jogo em casa em 2-2 e com isso foram para a final Marcílio Dias e Metropolitano. Metropolitano lá meteu 3-0 do Marcílio e aqui o Marcílio precisava fazer a diferença, não fez, ganhou por 2-0 só e o campeão da segunda divisão foi a equipe do Metropolitano e o Marcílio Dias foi o segundo colocado e com esse resultado Marcílio Dias e Metropolitano estarão no campeonato deste ano da primeira divisão. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, vamos falar também de Série C, falar também outras competições da Federação Catarinense de Futebol. Estamos de volta. Este nosso segundo bloco, nós temos apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos chegar então na Série C. E a Série C que no ano passado, Crispim, se discutiu muito a possibilidade que havia um pedido dos clubes e você visita os 4 cantos desse estado, conversando com todos os presidentes de clube, que queriam colocar 15 equipes na Série C. Nós tem condições? Naquela discussão, vocês já descartaram um monte de coisa e eles aceitaram aquele descarte? Tem que se aceita até porque se tem um regulamento que tem que se seguir e o teu próprio caderno de encargo, que hoje é um critério, né, que se usa muito, que se tem que se adotar até para o clube, né, poder participar das competições profissionais. O que se criou ano passado dentro de toda essa reformulação, Eladio? Os arbitragens eles foram sempre do ano seguinte, feito no último mês do mês anterior. Tá? Como a série C é uma competição de entrada, né, nas competições profissionais, nós fizemos sempre um pré-arbitral. E esse pré-arbitral, os clubes se qualificam, independente se é profissional ou não. Independente, eles têm que, esse ano, no ano de 2018, Como diz o outro, eles vão levar o currículo lá para vocês e vocês vão avaliar o currículo Exatamente. deles. O que foi feito em 2018? Os clubes tiveram a data limite para informar via e-mail o nome do clube, todos os dados que foram pedidos lá, até uma data que foi estipulada anterior ao pré-arbitral. Então, aqueles clubes que se inscreveram, com exceção daqueles que já estavam
se já estavam com o direito adquirido, que são os 8 do ano anterior, esses clubes eles tiveram o direito de participar do arbitral da Série C, do pré-arbitral. Ali, se foi passado e foi cobrado de todos, repassado para todos, qual era a regra do jogo para que eles participem agora em maio, dia 28 de maio, que é o arbitral final. Ali o clube tem que estar profissionalizado, ele tem que estar com o estádio já definido onde ele vai jogar, já tem que estar com os laudos, já tem que estar profissionalizado, não pode ter débitos com a federação, nem com o tribunal. Hoje tem toda uma regra que tem que ser seguida e está lá, isso foi formalizado, onde você normalmente, alguns clubes não têm condições de cumprir, acabam não participando do último arbitral, que é o definitivo. Nesse campeonato que terminou da Série C, até tivemos aí uma competição com o Atlético Itajaí, o Próspero, o Caçador, o Carlos Renault. Foram equipes, o Carlos Renault, que estava retornando, né? Foi surpresa, chegando ali. O Próspero também, que estava muito tempo parado. E também a possibilidade de outros clubes virem a surgir para esse ano? Já, no pré-arbitral nós tivemos, além dos 8, né, que já tem direito adquirido, clubes que vão participar, o Ibirama, né, o Clube Atlético Herman Racha vai participar. Eu tenho aqui o pessoal que foi no ano passado, que levou o currículo. Certo. Operário de Mafra. Esse já tem direito adquirido. Direito adquirido. Atlético Itajaí, direito adquirido. Caçador, direito adquirido. Carlos Renault, direito adquirido. Orleans, direito adquirido. Jaraguá, direito adquirido. O Porto, também. Direito adquirido. O Atlético de Birama, esse está retornando. Está retornando, assim como... E vai voltar com aquela força de antigamente? Claro, aí só na hora de começar. Mas nós temos o Araranguá, que está voltando, o EC, né? O Imbituba também. O Imbituba está voltando também. O 15 de Indaial. 15 de outubro de Indaial. A Portuguesa de Navegantes. A Portuguesa também, mas vai ter que se adequar até 28 de abril, eles têm que cumprir tudo aquilo que está determinando o regulamento e o caderno de encargo. Dia 28 de abril. Como é que a federação trata essa divisão entre o clube profissional, que todos são profissionais, mas eu digo o clube que tem, vamos dizer assim, tem um futuro projetado, o clube que é formador de atleta e aquele clube que praticamente tem os atletas para registrar como profissional e negociar o atleta? Como é que se trata essa divisão? Na realidade, o Ingo, nós temos ali, cada um na sua situação de relação bem distinta, né? O clube para ser formador, ele tem que ser profissional, senão ele não tem o selo de formador. Como o Barra, exemplo. O Guarani hoje é um clube formador, não está na A, e todo clube formador ele tem direito de participar das competições de base da Série A, clube formador. Nós temos hoje o Guarani, que não faz parte da Série A, mas a base participa da Série A. O Barra hoje poderia ser ele não é um clube formador, tá? Mas ele poderia ser e também participar da A. Agora, o clube formador, se ele não tiver o profissional, ele não pode ser clube formador. E esse selo só quem dá é a CBF? CBF. Isso aí tem um historiador que nós temos aqui, né, que é o Rodrigo Marambaia, e ali tem um caderno de encargo, realmente, onde você pode ser o formador número 1, número 2, dependendo como é que você vai se encaixar ali com relação ao alojamento. Crispim, só por curiosidade, você tem informações do que o mínimo que você tem que ter para ser formador? Vou dar um campo de futebol e um vestiário, isso é o suficiente? Não. Você tem que ter alojamento. Esse alojamento tem que ver se ele tem banheiro dentro do alojamento. Tem alguma coisa com escolaridade também? Também, claro, toda a vida. É obrigatório? É obrigatório, tem todo um critério, pessoal, porque você está com sub-15 ali, e sub-15 é a idade escolar. Então tem todo esse critério que eu não vou aqui avançar, até porque são muitos, mas a questão escolar, sim. O básico, né? O básico é esse. Aí você tem o formador número 1 e o 2. Isso em termos de estrutura que você proporciona, ali o próprio manual vai te dizer se tu é 1 ou é 2. Eu tive uma informação, não foi no ano passado, mas já foi há mais tempo, quando o Criciúma estava tentando fazer o seu CT, e o Criciúma... alguém comentou comigo que o Criciúma, inclusive, iria colocar uma escola dentro do seu CT. Isso é verdadeiro ou é falso? Ele não colocou. Eu estive no Criciúma faz uns 90 dias, visitando o CT que eu não conhecia, e para minha surpresa fiquei
bastante É uma igreja do Torto em miniatura? Não. É uma estrutura enorme. É uma estrutura realmente de clube, de um grande clube. Em Santa Catarina eu tenho certeza que é o melhor, até porque eu conheço os outros. As escolas têm um ônibus que leva os meninos numa escola próxima e trazem. Tá? Então tem toda aquela regra, né, de como se comportar, como sair para aula, voltar, restaurante lá dentro. Tá? Então eu me impressionei muito com o Criciúma, mas a escola, dentro da tua pergunta, a escola é fora do CT. E dentro dessa mesma linha de raciocínio, que foi uma boa pergunta, a federação, a CBF, evidentemente, que sempre trabalham favorável a que essas entidades tenham essa condição de formador de atleta. Por quê? Qual é a matéria-prima da federação e da CBF? É atleta de futebol. Exatamente. Agora, o Eládio, o clube formador, ele requer um investimento mensal que não é pouco. Não vou aqui também te mensurar porque eu não sei o valor. Eu mais ou menos calculo que seja o que gasta um time da Série B. O Tubarão recebeu recentemente o título de selo formador. O Eládio, o Criciúma gasta hoje lá no CT com base, parece... No mínimo uns 200 mil. Parece que é 150 ou 180 mil. No mínimo, tá? Não tem jeito. Mas os atletas, se você vê o alojamento dele, o prédio, né, onde os caras estão... Até porque eu visitei os quartos. É uma coisa assim impressionante, a alegria para um pai, né, que tinha gente lá do Maranhão, do Nordeste, tinha vários lá, até do Norte. Você tá o filho tentando ser um jogador de futebol e nas condições de alimentação, de estadia que está tendo aquele menino ali. Não então, é a realidade do Brasil hoje. Não é a realidade do Brasil e nem né? nossa, não é. Então, quem puder visitar o CT do Criciúma, hoje eu recomendo que vocês vão sair de lá realmente deslumbrado com o que nós temos dentro do estado, que eu, esse tempo todo de futebol, não conhecia. Não tinha visitado ainda o CT do Criciúma. Infelizmente, Crispim, a gente que viveu no futebol e que vive futebol, respira o futebol, a gente sabe que, infelizmente, existe um monte de caloteiro no futebol, enganando famílias, trazendo atletas dos mais longínquos rincões para vir para a sua cidade, chega aqui, abandona. Isso não é só aqui não, tá? Tem gente que sai daqui para ir para a Europa, para ir para a Ásia, para ir não sei para onde, chega lá também não é bem atendido. No ano passado, né, Crispim, os clubes profissionais aqui da nossa região sofreram muito com esse calote, né, de se promover como técnicos da equipe e o jogador chegava aqui, como chegou no Barra, no Almirante Barroso, dizendo, não, eu vim para treinar porque eu já fiz o depósito lá e o senhor já concordou. Infelizmente, o Eládio e Ingo, nós temos ainda no nosso meio de futebol pessoas que usufruem de forma ilegal. Tem que botar uma PF em cima deles. Realmente, tem que botar uma PF em cima deles. Hoje você não pode admitir o atleta vir jogar e ele pagar para jogar. É uma coisa absurda. E infelizmente tem casos, né? E a federação, até por determinação do presidente Rubinho, tomou algumas providências aí em 2018, porque tivemos alguns casos, principalmente aquela questão de denúncia do Blumenau. Nós tivemos um problema também com o próprio Curitibanos na Série C. E nesse ano 2019, as providências já foram tomadas e os clubes, a sua diretoria, vão ter que fazer gestões diferentes dentro daquilo que realmente o futebol pregoniza como uma coisa profissional, porque quem vier para Santa Catarina tentando fazer isso que nós acabamos de comentar, com certeza não vai ter mais espaço para isso aqui no nosso futebol. Só uma curiosidade minha, falando em base ainda, como é que a federação lida com termos de registro para tentar evitar essa situação de gato? Ingo, é difícil evitar, tá? Porque às vezes a documentação só uma denúncia. Recentemente, no ano passado, a gente teve. Infelizmente, isso é só uma denúncia. Porque através da denúncia, você vai lá no cartório, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer um levantamento. Sem denúncia, é muito difícil. Porque eu vou lá e faço um registro lá no computador de nascimento e entrego aquilo ali, o cara olha ali e tal, bota aqueles dados ali e acabou. Nós tivemos o ano passado a questão daquele menino do Goiás lá, que ele jogou no Ceará, jogou no Goiás a Série B 2018. O clube foi tão lesado quanto todos aqueles que também sofreram com a mentira do atleta. Alguém omitiu, alguém fez aquele processo todo ali, alterando a idade dele com relação à idade correta.
Mas, infelizmente, Ingo, não, aquilo que o Eladio falou, é difícil. É complicado. É complicado, só se houver realmente uma denúncia, e tem que ser muito próximo para conhecer esse atleta, para dizer que realmente aquela idade que ele está mencionando não é a verdadeira. Ô Crispim, só para nós entrarmos aqui no assunto, o ano passado foi feito já um pontapé inicial sobre uma reativação das ligas do nosso futebol. Elas estavam meio abandonadas, e como é que estavam as nossas ligas no ano passado? E, logicamente, que vamos aí entrar no futuro, como vão se fazer as ligas. Essas ligas estavam realmente abandonadas? Eladio, bastante, Eladio, bastante. E uma das coisas, isso foi lá no início, já com o presidente Rubinho. Isso como é que se diz? É um encargo para você descascar. Isso é um abacaxi para você descascar. Na verdade, hoje... Você e Juninho. Juninho, o responsável pelas ligas é o Juninho, hoje é a pessoa que tem a gestão das ligas. E já em 2018, né, de 17 e 18, se fez toda uma depuração com relação às ligas, que tinha mais de 30 ligas. E em 2018, nós tivemos, 2017, nós tivemos 11 ligas fazendo campeonatos federados. Por quê? Os campeonatos hoje são obrigados a ser federados, porque tem que fazer exame médico, que antigamente não se exigia, na realidade a lei já a CBF cobrava, mas não se fazia. E o ano de 2017, o presidente Rubinho resolveu e cumpriu o que estava determinado da CBF. Tem que fazer exame médico como faz o profissional. Tem toda e isso muitos clubes não se adequaram, porque não querem fazer. É amador, né? Os clubes e os atletas, e tem custo, e muitos acabaram não fazendo. Mas em 2017 se chegou a 11 ligas. 2018, algumas ligas não fizeram 2018, acabaram perdendo a licença para 2018, como não fizeram 2017. Pegaram a licença provisória, como foi criado lá, para aqueles que não fizeram competição federada em 2017. Mas eles têm que fazer 2 anos, se não fizer competição federada em 2 anos seguidos, você acaba perdendo a licença da liga. Ela acaba tendo que ficar afastada. Ela tem que fazer um campeonato, no mínimo, de um ano sim, um ano não. Exatamente. Então está se apertando porque os presidentes de ligas, eles querem a licença para fazer campeonatos, vender as arbitragens da sua liga para a prefeitura, que faz essas competições aí organizadas pelas fundações, só que eles não têm arbitragem. E hoje é obrigado a ter para participar da licitação tem que ser uma liga. Mas a liga ela tem que estar federada, ela tem que ter, os atletas têm que estar federados. Ô Crispim, obrigado pela sua participação nessas explicações e nesse balanço de 2018. E fica à disposição aqui a TV Univale para a federação, hora que precisar. Ládio, obrigado pela oportunidade, Ingo. Sempre é importante, né? Deixar aqui também um abraço do presidente Rubinho aí pela oportunidade, e que nesse ano que se inicia a gente possa ter um ano realmente de um futebol onde a gente possa crescer dentro de campo e fora de campo, que as competições realmente terminem dentro de campo também e possamos aí ter sucesso nas nossas competições em 2019. Um abraço, esperamos 2019 brilhante para a federação e para todos nós.